Deus abençoe. Como vai? Como tem passado os seus dias depois que você tem ouvido essas chaves do Evangelho? Eu creio que os últimos vídeos, eles nos deixam muito bem. Não é? Nós falamos sobre justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Deus se esquecendo do seu passado, dos seus pecados, apagando completamente e nos dando a oportunidade de viver uma vida nova, em novidade de vida, a partir da nossa caminhada, uma nova caminhada com Deus. Eu quero trazer hoje, vocês sabem que eu tenho falado sobre o ministério do profeta William Branham, que veio lá nos nossos primeiros vídeos. Se você está vendo esse vídeo como o primeiro das chaves do Evangelho, entre na nossa playlist e volte lá atrás, porque nós estamos trazendo um assunto e abrindo nos detalhes desses assuntos. O ministério desse profeta, ele viria para restaurar todas as coisas, para que depois dessa restauração, os céus pudessem se abrir para nos trazer outra vez Jesus Cristo, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 21. Atos 19 chama o povo a um arrependimento para que possa haver um tempo de refrigério com a presença do Senhor, mas convém que o céu contenha o Senhor, segure a Jesus até o tempo da restauração de tudo. Agora, que tudo seria isso que deveria ser restaurado? O Evangelho. A palavra de Deus precisa dessa restauração feita pelo ministério do profeta Elias, tal como ele fez lá atrás a restauração do altar, tal como ele continuou fazendo na vida de Eliseu. Depois ele volta, mesmo ministério, volta na restauração, na vida de João Batista, para que ele pudesse precursar a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e a quarta manifestação de Elias restauraria todo o Evangelho para que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo pudesse acontecer. Em Romanos capítulo 6, nós lemos que aquele que está morto está justificado do pecado. Então explicamos o que era essa justificação. Logo depois da justificação veio o processo de santificação. Creio que você viu quando nós tomamos aquele copo achado no lixo, tirado da lama do pecado e foi elevado à posição de poder ser usado por Deus quando ele recebe a purificação do Espírito Santo e fogo e ele é colocado a serviço. Eu gostaria de trazer para vocês palavras do próprio profeta Irmão Branham. Eu quero ler duas mensagens, alguns poucos parágrafos, para que você sinta essa unção de como o profeta pode falar isso. Nós temos escrituras? Temos. Então nós temos Romanos, mais uma vez, o capítulo 6 diz, vou abrir outra vez aqui, porque eu marquei duas escrituras, estou na primeira delas. Romanos, capítulo 6, verso 7, nós lemos assim. Porque o salário... Eu abri ao invés de 6, 8. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Agora, como é que você pode dizer que não tem que passar por nenhum processo? Por que eu quis trazer isso aqui? Porque você sabe que o catolicismo defende o purgatório. A pessoa vive uma vida aqui e ela tem pecados e problemas e tudo, e antes dela ir para o céu,
ela tem que passar pelo purgatório para pagar os seus pecados. Isso é uma visão completamente errônea, mas dentro do mundo religioso, chamado hoje de evangélico, também existe uma visão de que não o purgatório, mas a grande tribulação, ela viria então para que as pessoas pagassem pelos seus pecados. Não, não pode ser. Biblicamente, nós morremos com Cristo. Cristo, ao morrer, morreu a minha morte. Gálatas, capítulo 6, capítulo 3, verso 13, nos mostra que ele se fez maldição por nós. Quando ele foi pendurado no madeiro, a lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado na cruz do Calvário, fazendo-se maldição no nosso lugar. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Isso de forma espiritual, aplicando o tipo do cordeiro ali, nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele. Ele próprio, em São João, capítulo 5, verso 24, ele diz assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é a morte? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos nós pecamos. Isso é morte. Mas o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6. No finalzinho da nossa leitura, eu creio que há dois vídeos atrás, quando nós falamos de justificação, nós lemos o capítulo 6 de Romanos inteiro. E ali naquele final diz, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando eu morro com Cristo, eu volto para aqui. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não é que ele terá vida eterna, ele tem vida eterna. O que é ter vida eterna? Lhe foi dado vida eterna pelo fato de ouvir a palavra e crer. Não entrará em condenação, não haverá julgamento para essa pessoa, chamado pelo profeta William Branham, dentro daquilo que nós vamos ler, como a noiva de Cristo. Ele não entra em condenação, ele passa da morte para a vida, ele salta para a vida eterna sem esses processos de julgamento, de condenação, trono branco, nada disso. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela recebe vida eterna por crer em sua palavra. Como poderia, se é a noiva do Senhor Jesus Cristo, como é que um homem naturalmente pegaria uma mulher aqui e faria ela passar por problemas para depois se casar com ela? O amor dele por ela a redime. Olha só o profeta dizendo na mensagem, o 6º selo, ele diz assim, quando o cordeiro foi morto, os nomes foram postos no livro. Ele se encontra no lugar santo essa noite, na glória, como intercessor, fazendo intercessões por cada uma dessas almas cujo nome está nesse livro. E ninguém conhece esse nome, exceto ele. Ele é o que tem o livro na mão, e ele sabe quando esse último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Enquanto houver essa necessidade de alguém ouvir essa palavra, há uma intercessão por aquela pessoa. Agora veja ele dizendo, veja, essas coisas em que estamos agora, que temos estudado no momento, são depois que a igreja partiu. Essas coisas do período da tribulação, lá em Apocalipse capítulo 11, e penso que deveria estar verdadeiramente estabelecido no coração de todo crente que essa
noiva nunca recebe um período de tribulação. Não se pode pôr essa noiva em nenhum momento no período de tribulação. Porque, veja, ela não tem nenhum pecado, nada contra si. A graça de Deus a cobriu. E o alvejante levou todo o pecado para tão longe que nem mesmo há lembrança dele. Nada, exceto pureza perfeita na presença de Deus. Oh, isso deveria fazer a noiva se pôr de joelhos e clamar a Deus. Então observe mais uma citação aqui para que você, amigo, que ainda não conhece essa mensagem, essa restauração, como que ela nos leva? Ela nos leva e nos eleva de pecadores a essa noiva, filhos de Deus, sem necessidade de condenação, julgamentos, porque a palavra, ela nos julga. Ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, você encontra os seus erros, se arrepende deles, mas crê naquele enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Se você tiver que pagar pelo seu pecado numa tribulação, num purgatório, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi em vão. Ele disse assim, agora já essa mensagem é o 7º selo, ele disse, agradeço a Deus por Jesus, porque sem enviá-lo para a propiciação dos nossos pecados, todos estaríamos na grande imundície do pecado, sem esperança. Mas pela sua graça, seu sangue purifica todo o pecado, exatamente como uma gota de tinta num balde de cloro. Jamais se encontraria tinta. Quando nossos pecados são confessados, são postos no sangue de Jesus Cristo, eles nunca mais serão conhecidos. Deus os esquece, eles nunca foram cometidos. Enquanto esse sacrifício encontra-se aí, em expiação por nós, então isso é tudo. É isso. Vejam, nós não somos mais pecadores, somos cristãos pela graça de Deus. Lembre-se, nós, por nós mesmos, provavelmente estaríamos tão mal quanto sempre estivemos. Mas veja a graça de Deus. Apareceu a nós e foi isto o que nos tornou o que somos hoje, irmãos e irmãs cristãos. Então, eu creio que fica bem rebatido esse assunto aqui do pecado. O pecado foi tratado no Calvário e quando nós aceitamos o Calvário como morrendo com Cristo, nós morremos para o pecado, ressurgimos para uma vida nova, somos chamados de novas criaturas em Cristo Jesus, e esse pecado está aniquilado, apagado, esquecido, e Deus nos olha como cristãos, irmãos e irmãs cristãos. Meu amigo, amiga, você que tem tido essa vida conturbada, cheia de pecado, aceite o Senhor Jesus Cristo como propiciação dos seus pecados. E isso te identificará como noiva do Senhor Jesus Cristo. E como noiva do Senhor Jesus Cristo, também identifica que seu nome estava no livro da vida do Cordeiro desde antes da criação da fundação do mundo. Amém? Creia nisso. Se você tem alguém que precisa ouvir isso, que já desanimou de vida, que não tem mais expectativa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Diga para ela o quanto o sacrifício do Calvário é eficaz. Ele elimina todo o nosso passado e ele nos traz uma vida de santificação e depois disso o Espírito Santo vem sobre nossas vidas
e nessa vida não há nem mais lembrança do pecado, porque foi apagado completamente. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa disso. Compartilhe com alguém que você ama. Inscreva no canal se não é inscrito. Deixe o seu gostei, porque isso aí, mesmo você não compartilhando, alguma outra pessoa vai receber essa sugestão de vídeo. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo.